Se você achou João capítulo 6, versículo 47, 48, diga amém. Foi bastante tempo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Êxodo capítulo 3. Versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Êxodo 3, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Se você achou, diga amém. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes farei? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por poder estar neste lugar. Obrigado, Senhor, porque esta é a tua igreja. Senhor, este é o teu povo que veio ouvir a tua palavra. Esta é a tua palavra. E nós somos simplesmente vaso. Que a tua palavra venha a ser pregada nesta noite. Que toda opinião venha a cair por terra. Que aquilo que nós achamos, Senhor, o que sentimos de coração, não venha entrar nesta noite. Porque a tua igreja não precisa daquilo que nós desejamos. A tua igreja não precisa, Senhor, daquilo que nós achamos. A tua igreja precisa de ti e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de pão, mas muito de pão mesmo. Tanto que eu posso ter acabado de comer e estar bem satisfeito. Mas se eu passo num lugar e eu sinto o cheiro de pão fresco, me dá vontade de comer pão. Tanto que se você perguntar à minha mãe, quando eu era adolescente, eu acabava de comer e sem sentir cheiro de pão, eu ia e comia pão. Aí ela falava assim: não é possível, deve ter algum problema com você. Você acabou de comer, e adolescente come muito, né? Ela falava assim: você acabou de comer um morro de comida, de tão grande que era o prato. E você quer comer pão? Eu falei assim: não, mas eu estou com fome ainda. Mas não era fome, era desejo e vontade de comer pão. Era desejo e vontade de comer pão. Então, todas as vezes que eu sinto o cheiro de pão fresco, eu fico com vontade de comer pão. Nós lemos em Êxodo o chamado de Deus a Moisés. Mas mais ou menos 2.000 a 3.000 anos depois, Jesus vem e fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então eu me identifico com Jesus, porque eu gosto muito de pão. E eu gostaria que nessa noite você começasse a gostar mais de pão. E você vai entender por quê. Porque a realidade é essa, que o povo de Israel, ou o povo hebreu, estava no Egito. E estava lá por escravo, porque a palavra do Senhor diz que
depois que José morreu, entrou-se um faraó que não conhecia mais a José. Deus usou José para preservar o povo hebreu, mas por causa de José, o povo egípcio também foi preservado. Então se levantou, nasceu um novo faraó que não conhecia mais. E com isso veio a pressão sobre o povo de hebreu para que eles pudessem ser escravos. E eles foram de povo amigo dos egípcios para escravo, com o decorrer dos anos. E os anos se passaram. E a palavra do Senhor diz que o povo hebreu começou a se multiplicar de uma forma sobrenatural. E por causa disso, Faraó temeu ao povo, porque ele disse: se nós não dermos jeito nesse negócio, o povo hebreu vai ser tanto que eles vão ter força suficiente para tomar o Egito de nós. Então ele fez um decreto e chamou as parteiras e disse: todos os meninos que nascerem, vocês matam, mas as meninas vocês podem deixar viver. Mas a palavra do Senhor diz que as parteiras temeram ao Senhor, e elas não tiveram coragem de fazer aquilo que o rei tinha mandado fazer. Então Faraó ficou sabendo, ficou furioso, mandou chamá-las, e elas disse para ele: as mulheres hebreus, não sei nem se está falando assim, hebreias, thank you, elas são mais espertas do que a do Egito, do que as egípcias. E quando nós chegamos lá, elas já deram parto, e nós não sabemos o que fazer. Então ele fez um outro decreto. Ele falou: então os meninos que nascerem, pode mandar embora, se não tiver coragem de matar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. E lá em Atos, quando Estevão estava pregando, a maior mensagem escrita ou recorded na Bíblia, que não é Jesus diretamente de Jesus, que é a mensagem que Estevão falou, pregou, ele diz que Moisés nasceu no tempo oportuno, ou no tempo certo. Então, no tempo do Senhor, Moisés vem e nasce. Só que a palavra do Senhor diz que o menino era muito formoso. Então, a mãe dele não teve coragem de entregar o seu filho para que ele pudesse ser morto. Então, ela escondeu ele por 3 meses. Imagina a fé dessa mulher. Porque esconder uma criança por 2, 3 dias, talvez seja mais fácil. Mas esconder uma criança por 3 meses é muito complicado. Mas quando ela viu que não tinha mais como esconder esse menino, ela fez um cesto e lançou ele pelo lago, pela fonte. Chegou lá na frente, a filha de Faraó estava se banhando juntamente com as suas companheiras, suas amigas, e ela viu o menino e se compadeceu pelo menino. E a irmã de Moisés, Miriam, estava acompanhando e falou assim: espera aí, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar a amamentar essa criança. Chamou a própria mãe de Moisés, e a própria mãe de Moisés virou servente do seu filho, para que ele pudesse viver. Mas os anos se passam, e Moisés vai sendo criado como sendo preparado para ser o próximo faraó. Só que este não era o plano de Deus para Moisés. Moisés sabia que ele era hebreu, ainda que ele foi criado como egípcio, ainda que ele estava sendo preparado para ser o próximo rei. Um dia Moisés se compadeceu por um hebreu. Ele viu um soldado do Egito maltratando, batendo no hebreu. E ele quis fazer a vontade de Deus pelas suas próprias forças, pelo seu próprio desejo. E ele foi e matou o egípcio. Com isso, Moisés teve que fugir. Moisés fugiu por 40 anos. Moisés ficou foragido por 40 anos, até que um dia ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro, no deserto.
E ele viu que alguma coisa estava diferente naquele dia. Moisés viu que existia uma sarça que queimava, mas essa sarça não se consumia. Decidiu ir ver o que era. E quando Moisés chegou perto, Deus falou assim: Moisés, não chegue tão perto assim, porque a terra que você pisa é lugar santo. Seria já algo incrível nós podemos virar e falar que Moisés viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Mas o mais incrível o mais importante é o que Deus fala para Moisés. Porque até então, em lugar nenhum da Bíblia nós vimos Deus falar qual era o seu nome. Apesar da Bíblia falar que Abraão era o amigo de Deus, ele era tão amigo de Deus que quando Deus decidiu consumir ou acabar com Sodoma e Gomorra, Deus vira e fala assim: ocultarei eu algo de Abraão? Imagina Deus falar isso de um homem. Vou fazer algo sem que eu revele para ele aquilo que eu vou fazer? Mesmo assim, Deus não falou o nome dele. Mesmo assim, Deus não revelou quem ele inteiramente era até esse momento. Moisés tem uma revelação que o povo hebreu, o povo de Israel, eles se deleitam até hoje por essa revelação. E é onde nós lemos. Porque Deus vira e fala para Moisés: eu tenho um plano, e você nasceu para esse plano. Só que você vai tirar o povo do Egito. Só que Moisés sabia a dificuldade que seria entrar no Egito e depois sair do Egito. E Moisés entendeu que seria difícil o povo hebreu aceitar um assassino que estava foragido por 40 anos. Então Moisés tem uma ideia: se eu perguntar a Deus quem ele é, se ele revelar, o povo me aceita, mas se ele não revelar, eu não vou. É tanto que Deus fala que ele fala assim: Deus, quem sou eu? Moisés fala: quem sou eu para poder ir e libertar o povo? Quem sou eu para poder fazer isso que o Senhor está mandando? Só que Deus revela Deus revela a grandeza dele, que ele fala assim: enquanto você é um ninguém, eu sou tudo. Moisés, enquanto você é um fracassado, eu sou. Enquanto você não é um bom pai, eu sou. Enquanto você está tendo dificuldade, eu sou. Enquanto você não consegue, eu sou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Só que o pastor Tiago falou aqui que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo. Em Isaías capítulo 6, que a palavra do Senhor diz que os serafins e os querubins estão arrodeados do trono de Deus, e todas as vezes que eles olham para Deus, eles falam que Ele é santo. Eles olham um para o outro e falam que Ele é santo. Eles olham um para o outro e falam que Ele é santo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles tiram o olho de Deus, eles olham um para o outro, e quando eles olham para Deus de novo, Deus se revela algo novo que eles jamais viram por toda a eternidade. Por isso que eles falam que Deus é santo. Então, quando alguém fala assim: eu vou para o céu, vou ficar lá tranquilo, vou ser como um anjinho deitado na nuvem. Não! Sabe por quê? Porque Deus é tão santo, Ele é tão perfeito, que nós vamos passar a eternidade inteira descobrindo quem Ele é. Esse é o tamanho da grandeza de quem Deus é. Só que Deus não é um Deus distante. Deus não é um velhinho que está lá, como às vezes os desenhos faz, ou o cinema tenta mostrar. Não, Deus é santo. Mas Deus é um Deus de relação. Deus é um Deus que quer revelar quem Ele é. Então Deus vira para Moisés e fala assim: diga ao povo que você vai no nome do eu sou o que sou. Mas diz mais ainda, Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou.
se passaram 2.000 a 3.000 anos depois. Deus tinha um plano de salvação. Porque todo sacrifício que tinha sido feito não era suficiente para pagar pecados. Os sacrifícios não eram feitos simplesmente para cobrir os pecados. Só que os sacrifícios começaram a chegar nas narinas de Deus como sacrifícios impuros. É tanto que lá em Malaquias ele fala: vocês me dão ofertas e sacrifícios que cheiram mal. Então entra Jesus, o plano da salvação. Em João capítulo 6, Jesus começa a revelar quem Ele é. Depois dele ter feito o milagre, de multiplicar pães e peixes, ele se retira do meio do povo, e o povo começa a procurar ele, porque o povo desejava aquilo que ele tinha feito. O povo teve fome daquilo que Jesus estava fazendo. No versículo 25, diz assim: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aqui Jesus estava falando: eu não sou simplesmente um mestre, eu não sou simplesmente alguém que está trazendo alguma coisa nova, eu não sou simplesmente um rabi, eu sou Deus e eu sou filho de Deus. Ele está revelando quem Ele é, porque quando Deus falou para Moisés: eu sou, Ele estava falando no hebraico, eu vou olhar para mim não errar, ego emine. Ego emine no hebraico quer dizer: eu sou, não somente eu sou, eu sempre fui e eu sempre serei. Eu sempre fui e sempre serei. Eu existo sem limites. Então entra Jesus e fala: o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que falaremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que crês naquele que Ele enviou. Muitos querem saber: o que eu faço para a obra de Deus? O que eu posso fazer para a obra de Deus? Eu estou parado, o que eu posso fazer? Você quer fazer algo? Crer. Porque esta é a vontade de Deus, que você venha crer em quem Ele enviou. Essa é uma realidade que, quando bate a dificuldade, é provado em nós. Enquanto estamos todos aqui bonitinhos, cheirosos, bem arrumados, é tranquilo, é gostoso, é fácil levantar as mãos. Mas quando a dificuldade vem, que você é provado no fogo, Ele quer que você, Deus quer, a obra real, Deus quer que você venha crer. Deus quer que você venha crer. Deus quer que nós venhamos crer. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Que sinal, irmãos? Ele tinha acabado de multiplicar. Ele tinha acabado de multiplicar alguns pães, alguns peixinhos. Praticamente mais de 15.000 pessoas tinham sido
alimentada por causa dele. Eles vêm dizendo: que sinal? Sabe por quê? Porque quem quer seguir a Jesus pelaquilo que ele tem para dar, jamais vai satisfazer pelaquilo que ele é. Sempre vai querer um sinal. Não, eu quero um sinal. Eu preciso que Deus me mostre. Se eu for, eu preciso de um sinal. Deus quer que eu vou para lá, eu preciso de um sinal. Eu quero que, se é para mim ir para a igreja, eu preciso de um sinal. Que sinal tu tens para que nós venhamos crer quem tu és? Que sinal você tem, Jesus, para que nós venhamos confiar naquilo que tu és? Aí eles falam assim: nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Deixa eu parar aí antes de continuar. Quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo murmurou, e eles começaram a passar fome, eles murmuraram tanto que eles falaram assim: você nos trouxe, Deus nos tirou daqui, para que nós pudéssemos morrer no deserto. Era melhor nós estarmos no Egito, sentindo o cheiro da comida dos egípcios, enquanto nós comíamos vegetais. Essa é a realidade. Era melhor estar no Egito, era melhor estar lá, sendo escravo, do que nós morremos aqui. Aí entra a misericórdia e a graça do Senhor. Deus faz descer algo do céu, e Deus fala assim: é para pegar quantidade para o dia só, não pegue a mais. E no sexto dia, pegue suficiente para os 2 dias, para que ninguém venha trabalhar no 7º dia. Só que o povo é tão ganancioso, que quando viu aquele negócio que estava no chão, a palavra do Senhor, que muitos pegaram bastante, mais do que precisava, desobedecendo a vontade e a palavra do Senhor. Então o que aconteceu? Quando eles acordaram no outro dia, cheirava podre, estava cheio de bichos. Que negócio é esse? Ninguém sabia o que era, então chamaram de maná. Por quê? Por que chamaram de maná? Porque parecia ser pão e tinha cheiro de pão, mas só que não era pão. E na realidade, você entendeu o que a palavra maná quer dizer? Quer dizer, o que é isto? Quem estudou em escola pública vai se identificar um pouco com os hebreus, porque às vezes nós chegávamos para comer alguma... Eu lembrei disso hoje. Nós chegávamos para comer e falavam assim: what is this? Aí as mulheres do lanche, da cafeteria aqui, falavam assim: it's beef stew, chicken salad. Tinha uma coisa segura que todo mundo comia aqui na Barça, era batata frita. Era coisa preciosa, que você sabia que era batata. O resto a gente falava assim: isso daqui deve ser maná. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Eles não sabiam o que era. Parecia ser pão, cheirava como pão, mas não era pão. Por isso que chamaram: o que é isto? Maná. Aí o povo, querendo tentar pegar Jesus, assim: o que você tem para nos dar? Porque o nosso pai, ou os nossos pais, comeram do maná que Moisés deu. Comeram do pão que Moisés deu. Aí Jesus fala assim para eles: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou. Eu sou. Jesus estava ensinando em João capítulo 8, e começaram a questionar Jesus.
Porque Jesus estava falando da sua missão, de quem ele verdadeiramente era. Que ele e o Pai eram um, e o Pai e ele eram só um. E quem estava nele estava no Pai. E Jesus diz em João 8 que aquele que viesse a ele teria vida, estaria com Deus. Aí eles pressionam tanto a Jesus, que Jesus vira e fala sobre Abraão. Jesus fala assim: eu conheci Abraão. Aí eles falam algo tão ignorante, que você vê quando o cara está no pecado. Quando o cara está no pecado, e ele quer pressionar a Deus, ele não sabe nem o que fala. Ele vira e fala assim para Jesus: como você pode dizer que conhece Abraão, que nem 50 anos tem? Como que se fizesse a diferença. Como que se fizesse a diferença, porque Abraão já tinha morrido anos e anos e anos e anos e anos e anos anteriormente. Se não tem 50 anos, se você não tem nem 50 anos, como você pode dizer que conheces Abraão, o nosso pai? Jesus vira e fala assim: antes de Abraão, eu sou. Aí tem um versículo depois, vira e fala assim: pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam que Jesus estava dizendo assim: sabe aquele que chamou Moisés e libertou os seus pais do Egito? Sabe aquele? Aquele sou eu. Não tem outro. Aquele sou eu. Não vai vir outro. Não espere para o outro. A maioria dos judeus estão esperando por outro. Porque alguns ainda têm a audácia de dizer que Jesus jamais se disse Deus. Mas quando você entende que Jesus fala assim: eu sou, antes de Abraão, eu sou, ele está dizendo assim: hey, eu desci. Jesus estava dizendo: eu desci e eu falei com Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não serve a qualquer um. Nós não servimos a qualquer um. Vou dizer um negócio para os irmãos: tem hora que nós levamos a nossa vida cristã de barriga. E eu estou falando nós, não estou falando você. Eu estou dentro disso, tá? Eu estou dentro disso. E eu vou dar um exemplo, vou pegar no time de futebol da igreja. Vou pegar no pé do time de futebol da igreja. No ano passado, antes de um dos jogos, eu até falei assim: não quero jogar esse ano, não. Me deixa fora desse negócio. Aí o Tom conversou comigo: venha participar, venha ajudar o time da igreja. Eu já tenho 37 anos, já estou ficando numa idade avançada para esse negócio. Ficar correndo atrás de menino de 20, 21, 22 está difícil. Mas ano passado a gente estava de mãos dadas, que nós pegamos o costume de orar antes e depois do jogo. Na hora que acabou a oração, alguém virou e falou assim: olha, eu sou crente até o momento que o primeiro apito acontece. Eu espero que todos estejam aí para lembrar disso. Eu sou crente até a hora que o primeiro apito acontece. Depois que deu o primeiro apito, o que aconteceu, aconteceu, meu. Quando o último apito acaba, aí eu viro crente de novo. É meio cômico, mas muito triste um comentário desse. Porque para mim isso é nós levarmos a nossa vida cristã de barriga. O cara virar e falar assim: what happens in Vegas stays in Vegas. Ou em Vegas, que é o slogan de Las Vegas. O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Isso é uma mentira do demônio. Las Vegas é a cidade número 1 do país de divórcios. É a cidade número 1 do país de suicídios. O que acontece lá não fica lá, sabe por quê? Porque o Satanás é um mentiroso e é o pai da mentira. Mas Jesus diz assim: eu sou.
o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que revelação! Por isso que eu falei que eu me identifico com o pão. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não tem fome, não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me enviaste, viste, e, contudo, não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Que promessa, irmãos. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Isso é uma promessa que Jesus falou para você. Isso é uma promessa que Jesus falou para mim. Todo aquele que o Pai me enviar, todo aquele que o Pai me der, eu jamais lançarei fora. Jesus jamais vai mandar você embora. E se tem eu não estou sentindo não, eu tenho a direção do Espírito Santo de Deus de dizer isso. Se tem alguém que você tem orado e está perdido, eu tenho uma certeza através da palavra de Deus nesta noite, que se o Pai enviou ele ou ela a Jesus, entrega. Fala, Senhor, o meu coração dói, mas eu entrego ele ou ela nessa noite. Porque se ele foi enviado por Deus, ele não será perdido. Porque Jesus não o lançará fora. Porque eu disse do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Isso é uma promessa que é para nós. Eu vou ler de novo, porque eu acho que a igreja ou está já acostumado a ouvir isso, ou não é uma realidade para nós. Ou você está acostumado a ouvir isso, ou não é uma realidade. Porque isso daqui, irmãos, um dia vai acabar. A Bíblia fala assim: do pó vieste e do pó retornarás. Mas aí Jesus diz assim, a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Não importa se as promessas de Deus, se as promessas que foram proferidas sobre a sua vida aconteçam ou não, o que importa é que você não vai se perder. O que importa é que ainda que essa carcaça aqui volte para o pó, um dia nós seremos ressuscitados por Ele. A palavra do Senhor diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que vai te ressuscitar. Nós temos essa garantia, nós temos esse direito, não porque você merece, não porque eu mereço. Eu não fiz nada para estar aqui nesta noite, mas um dia o Pai falou para o Filho: é Ele, é ela, é eles, e por isso você está aqui. Eu sempre falava assim: Senhor, me ensina a pregar. Vou confessar meu pecado. Eu sempre falava assim: Senhor, me ensina a pregar, Senhor, me ensina a pregar, me ensina a pregar, me ensina a pregar. Aí um certo dia eu ouvi um pastor falar assim: pregar é fácil, é só ter o dom da oratória. Pregar é fácil.
é só ter carisma. Pregar é fácil. É só você ler muito isso daqui. Aí ele concluiu assim: mas trazer a palavra de Deus para a igreja, do jeito que Deus quer, isso não é fácil. Então, todas as vezes que é me dado a oportunidade, eu fico preocupado, fico nervoso, fico nervoso. Fico muito nervoso, a minha esposa me conhece. Às vezes eu estou trabalhando, minha cabeça está indo a mil, eu não atendo telefonema de ninguém. Terça-feira eu preguei, não atendi telefonema de ninguém. Senão eu fico mais nervoso ainda. Tive que atender um, porque me ligava, deve ser importante. Aí eu atendi e falei: Jesus, para que eu atendi esse negócio? Eu tinha falado na terça-feira aqui. Eu tinha planejado sair do trabalho 2h30, mas por causa de um devido problema, Satanás é um mentiroso, irmãos. Por causa de um devido problema, eu só cheguei em casa 5h30. Mas no caminho de casa eu entendi o que estava acontecendo. No caminho para a igreja eu entendi o que tinha acontecido. Como eu comecei a passar mal de uma forma tão horrorosa, e eu só ficava calado. Eu entendi. Porque a palavra que Deus tinha me dado, porque eu sempre pergunto: Senhor, eu não quero pregar de mim. Eu não quero falar de mim. A tua igreja não precisa ouvir o que eu estou sentindo. A tua igreja não precisa do que o meu coração está sentindo. A igreja precisa da tua palavra. Quando no caminho para a igreja eu entendi que a palavra de terça-feira era para terça-feira. Aí na quarta, quinta, sexta, sábado, até hoje de manhã, eu estava: Senhor, será que é isso mesmo que é para me pregar nessa noite? Aí o pastor Tiago vem e começa a pregar lá em Lucas. Aí de repente ele fala assim: vamos para João capítulo 6. Eu falei: you gotta be kidding me. O pastor Tiago pregou hoje, umas 1h10 mais ou menos, em João capítulo 6. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque não é o que eu estou sentindo, é que a tua igreja precisa ouvir. E eu louvo ao Senhor porque nós temos um pastor zeloso. Ele me mandou uma mensagem. Eu nem sabia que ele estava recebendo mensagem. É o primeiro dia que eu recebo mensagem dele essa semana. Ele mandou uma mensagem dizendo assim: que Deus te use de uma forma tremenda nesta noite. Aí eu mandei de volta assim: amém. Está tudo bem, tudo tranquilo? Ele: está tudo bem, tudo tranquilo. Ele: mas que Deus venha te usar de uma forma sobrenatural. Versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou. Eles entenderam o que Jesus falaram. Eles compreenderam o que Jesus falaram. Eu sou o pão que desce do céu. E dizem: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe não conhecemos? Como, pois, disse ele, desci do céu? Aí o pastor Tiago disse assim, eu até falei para ele assim: rapaz, se parecia que era combinado, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que faz. Porque ele vira e fala assim: o povo murmurou tanto no deserto, que Deus permitiu que as serpentes viessem e mordessem, ou picassem eles. E aqueles que eram mordidos pela serpente morriam. E começou a morrer tantos, que eles chegaram em Moisés: Moisés, dá um jeito nesse negócio. Faz algo por nós, Moisés. Pelo amor de Deus, faça algo por nós. Aí Moisés vai. Moisés não tinha muita paciência não, mas ele vai. Ele chegou a um ponto que Moisés veio e falou assim: consome todo mundo, arrebenta com todo mundo que eu não aguento mais. Mas Moisés vira e fala: Senhor, dá um jeito. Aí o Senhor fala assim para ele assim: Moisés, levanta uma imagem de serpente, levanta ela no madeiro. Mas o que eu faço, Senhor? Fala para o povo que se eles olharem para ela, eles serão curados e não morrerão.
Olha, o evangelho é coisa de maluco. A fé é o firme fundamento. Eles tinham que crer na palavra maluca que Deus tinha dado para Moisés. Aí a palavra do Senhor diz que Moisés fez conforme Deus tinha ordenado. E o povo era mordido e olhava e não morria, eram curados e não morria. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, o negócio é o seguinte, você vai saber verdadeiramente quem eu sou o dia que o Filho do Homem for levantado no madeiro. Porque quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, e eles olharem para mim, eu vos trarei eles para perto de mim. Tem muita gente que vive e fala assim: eu não gosto do Antigo Testamento, é só história atrás de história, atrás de história, morte atrás de morte, sangue atrás de sangue. Eu gosto do Antigo Testamento, sabe por quê? Porque o Antigo Testamento faz assim, ó. É isso que o Antigo Testamento faz. A partir do momento que você começar a ler, vê, olha quanto que é. A partir do momento que você começar a ler isso daqui, e entender que isso daqui está apontando para isso daqui, quer dizer, nem isso tudo, né? Só os 4. Como é que é a palavra que você falou hoje? Que o Caio sabe a palavra e eu não sei. Os 4 evangelhos. O Antigo Testamento é só apontando para Cristo e mais nada. Por isso que eu amo ler o Antigo Testamento. E a maioria das mensagens que Deus tem nos direcionado é entrando no Antigo Testamento. Porque quando você descobre que Jesus está lá o tempo todo, toda hora, em todo momento, você começa a compreender e amar mais os evangelhos. Você começa a ter mais fome de compreender e entender cada vez mais de Deus. Porque até Jesus vir, até Jesus pisar nessa terra, Deus era, sabe o quê? Deus que sempre foi, sempre será santo, 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 mas Deus era um Deus distante. Tão distante que os judeus criaram nomes para Deus, porque eles tinham medo de falar o nome Deus. Eles tinham um temor. Eles achavam que se eles pronunciassem o nome de Deus, algo tremoroso, não é temoroso. Temoroso, poderia acontecer com eles. Algo de ruim, se pronunciar o nome de Deus, algo complicado vai acontecer comigo. Quando Deus deu as leis para Moisés escrever, eram leis para mostrar que, alguém vai ter que vir. Alguém perfeito vai ter que vir, porque nós não conseguimos e jamais conseguiremos cumprir. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que falhar em uma vírgula, você falhou em tudo. Você não falhou só em uma vírgula, você falhou em tudo. Na realidade, a lei estava dizendo assim: você não presta, mas Deus presta. Você não vale nada, mas Deus vale tudo. Você não é nada, mas Deus é tudo. Por isso que Moisés disse assim: mas quem sou eu? Aí Deus vira e fala assim: eu sou. Na sua deficiência, eu sou suficiente, Moisés. Naquilo que você não é, eu sou capaz. Naquilo que você jamais vai conseguir, eu faço por você. João 6, 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprender, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que Deus, este tem visto o Pai. Que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo,
que é aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Não é vai ter, não. Que nós ficamos esperando. Pô, o dia que eu chegar lá no céu, aí vai ser maravilhoso, aí vai ser tranquilo, aí vai ser perfeito. Não. Jesus disse assim, sede santos, como eu sou santo. Sede perfeito, como eu sou perfeito. Isso é capaz da nossa habilidade? Não. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. E o quê? E morreram. Sabe por quê? No Antigo Testamento Deus era um Deus distante. Mas Deus sendo um Deus de relação, querendo se relacionar, querendo conversar, que quando o Antigo Testamento fala que Deus é santo e eles tinham medo, eles se afastavam. É tanto que quando Deus falava com Moisés, o povo ficava com medo. Mas quando Jesus vem, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, Ei, você não é mais servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu te chamo de amigo. Sabe por quê? Porque Jesus está falando assim, vem. Está difícil, vem. Está complicado, vem. Está doendo, vem. Está para morrer, vem. Está tudo tranquilo, vem. Está da pior forma possível, vem. Vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se nós viemos com um desejo, se nós viemos com anticipation, como é que fala isso em português? Yes, antecipação, de que Deus vai fazer, de que Deus vai falar, de que algo, não incrível, que algo crível pode acontecer. Então vai acontecer, não porque você creu, mas porque Ele é soberano. Porque Ele é maravilhoso. Você crendo ou não, Ele faz. Você crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Você crendo ou não, Ele continua sendo o eu sou. Por isso que Ele vira e fala assim, Marta, Maria, o seu irmão vai viver de novo. Marta fala assim, Jesus, eu sei que no último dia, como é que ela sabia se não estava ainda escrito? Porque eles conheciam Jesus e tinham Jesus por amigo. Aí ela fala assim, eu sei que no último dia todos ressuscitarão. Jesus fala assim, não, vou te contar um segredinho. Vou te contar um segredinho que ninguém sabe ainda. Qual é esse segredo, Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. E porque eu sou, Lázaro viverá. Aí ele vira depois e fala assim, eu sou, é o quê? Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não tropeça. Por quê? Porque eu sou a luz do mundo. Aí no princípio, que não tinha nada, em João 1, versículo 1 diz assim, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no princípio, em Gênesis 1 diz assim, a terra era sem forma e vazia. No princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 2 diz assim, então disse Deus, haja luz. Só que se eu não me engano, acho que no versículo 8 diz assim, então Deus criou os dois fundamentos, as duas, em português, agora até em inglês eu esqueci. Deus criou o sol e a luz, a lua. Deus criou, no versículo 8, Deus diz que Deus criou o sol e a lua. Só que, cientificamente falando, nós conseguimos compreender que nós só conseguimos ver no natural, no físico, por causa do sol. E a lua, ela resplandece a luz do sol, porque a lua não tem luz.
Então eu comecei a questionar um dia, eu estava lendo, porque eu já falei assim, vou ler, muitas e muitas vezes, eu falei assim, eu vou ler a Bíblia toda, então eu já li Gênesis um monte de vezes, Aí um dia eu parei, falei, vou ler a Bíblia toda, eu parei no 8º versículo, eu acho que no 8º, depois a gente vê. Eu parei e falei assim, peraí, tem alguma coisa aqui. Se Deus mandou que haja luz no 2º versículo, e a palavra do Senhor diz que houve luz, que luz é essa? Aí eu cheguei no pastor, que luz é essa daqui? Ele falou assim, rapaz, vai pesquisar, e depois você vem conversar comigo. Eu comecei a pesquisar. Falei, Jesus, eu devo estar aprendendo heresia, não é possível. Comecei a pesquisar. Aí cheguei nele e falei assim, pastor, eu descobri que luz é essa. Ele falou, que luz é essa, Marcelo? Eu falei assim, sabe por quê? No hebraico não está dizendo que venha existir luz. Está dizendo assim, que apareça a luz. Aí eu entendi o que era, porque Jesus diz assim, eu sou a luz do versículo 2 de Gênesis. Acho que vocês não entenderam. Jesus é essa luz que Deus fala assim, que haja luz, não era que cria luz, não, que apareça a luz. Aí chega lá na frente, se eu não me engano, em Apocalipse, que diz assim, que lá no novo céu e na nova terra, não haverá sol. Por quê? Porque Jesus vai estar lá. Então, quando Jesus fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo assim, antes de tudo, eu sempre fui. Na eternidade passada, se você quer saber o que é eternidade passada, eternidade presente, eternidade futura, vem no Eixo Sinai que você vai aprender. Na eternidade passada, quando teve a rebelião no céu, Jesus já era o eu sou. Na eternidade presente, Jesus continua sendo o eu sou. E na eternidade futura, Jesus continuará sendo o eu sou. Só que o mais legal de tudo isso, e o mais crível de tudo isso, é que na eternidade futura, eu e você vamos estar lá. Hoje de manhã o pastor Tiago disse assim, que nós seremos, porque a palavra do Senhor diz, nós seremos como Ele é. Nós teremos um corpo glorificado como Ele tem. Então, na eternidade futura, você será como Jesus é, não na essência de Deus que Ele é, mas na pureza daquilo que Ele é, daquilo que Ele sempre será. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não para nós termos medo, mas Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, para nós queremos estar perto dEle. Então a nossa vontade, o nosso desejo, não um dia falar assim, não é falar assim, um dia eu vou lá, eu vou ver como Ele é. Não, é querer ser como Ele é aqui, agora, fazer a diferença aqui, agora. Por isso que é inaceitável alguém dizer assim, eu sou crente até aqui, aí depois passa um pouquinho, aí depois eu viro crente de novo. Não. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E se você, como Paulo disse, ter a ousadia que Paulo teve, porque a palavra do Senhor me dá espaldo para isso. Se você está em Cristo, e se você
foi enxertado, se você foi enxertado, aquilo que ele é, você consegue entender o que o pastor Tiago disse hoje de manhã. A pedra, ela fundou, né, que fala em português, ela rachou, fendeu, thank you, a pedra ela fendeu, ela rachou. Você consegue entender que quando Moisés pediu, falou assim, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Deus falou assim, você não consegue, não nesse estado, não dessa forma, não dessa maneira, mas eu quero te ver, eu preciso te ver, eu quero te ver, eu preciso te ver. Aí Deus fala assim, então beleza, vai lá, se esconde aí atrás da pedra, se esconde aí nesse racho. A representação de Cristo, naquele momento, se esconde aí onde as pedras se racham. Que eu vou passar, Moisés. Senhor, eu vou ver tua face. Não, Moisés, você vai ver minhas costas. Você vai ver as minhas costas. Por que Deus? Porque quem vê a Deus morre. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus diz assim, vem porque eu quero te ver, vem porque eu quero te ver. Fiquem de pé, por favor. Vossos pais, versículo 49, vossos pais morreram, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne,